Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, nosso projeto de estudo, leitura da historiografia do Espírito Santo, né, do Estado do Espírito Santo, desde a capitania, desde o Tratado de Tordesilhas de 1494, Dom Manuel, depois Dom João III, o descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral, a carta de Pero Vaz de Caminha, a Dom Manuel, posteriormente o falecimento desse, quem assume o trono de Portugal e Algarves é Dom João III, e é ele que, através daquela carta famosa, as cartas de doação, estabelece o sistema de capitanias hereditárias do Brasil, governo geral, e governadores das capitanias, ou capitães, né? Assim que a gente denomina, e veio para cá Vasco Fernandes Coutinho. Eram 14 capitanias inicialmente, depois elas aumentaram e tudo, e a gente vem estudando, né, nesse meio tempo, como a capitania do Espírito Santo se coloca nas primeiras décadas e no primeiro século da colonização portuguesa, de todo aquele tráfego negreiro que aconteceu entre a costa oeste da África e o litoral do Brasil, especialmente Pernambuco, Salvador. Pernambuco era a capitania mais rica, né, do Brasil nessa época, da colônia. E o Espírito Santo ali, como é que ele se estabeleceu e por que o Espírito Santo ficou tão pequenininho, né? Se todo mundo recebeu uma carta com 50 léguas, que daria mais ou menos uns 300 quilômetros, né, ao oeste, e ainda mais 50 quilômetros para dentro do mar. Assim foi feita essa divisão pelos engenheiros, né, do Reino de Portugal. A gente imagina que, né, antigamente, hoje as pessoas são mais inteligentes. Não, gente, não se engana, tá? Não se engana, porque não é não. Essa inteligência sempre permeou a humanidade desde tempos imemoriais, como se diz, né? E a gente vem estudando esses 500 anos e como o Espírito Santo estabeleceu-se ao longo desses 500 anos, e depois transformado em província, e depois em estado, e como é que ele se relaciona com o resto da federação hoje, dentro desse estado republicano, e essas nuances que são políticas, econômicas, sociais, etc., né? Uma delas interessante é a gente analisar esse texto publicado no jornal A Gazeta, em 1982, pela jornalista Rita Tristão, um texto bem interessante, falando sobre a Avenida Jerônimo Monteiro. Deixa eu colocar aqui em cima, nesse monitor de cima. Olha que interessante, a Avenida Jerônimo Monteiro condenada à solidão. Veja, era uma preocupação em 1982, há 42 anos atrás. Né? E a gente vem analisando, né, esse aspecto econômico e social que envolve a principal avenida da cidade, desde lá do Saldanha da Gama, na antiga Capixaba, passando por 1º de Maio até a Vila Rubim. É uma veia importante, né? Sempre foi uma via e uma veia importante, pulsante, né? Uma artéria, digamos, uma veia não, uma artéria. Que junto com a rua do Comércio, né, eram as principais vias de comércio e de trânsito desde tempos, né, remotos aqui na história do Espírito Santo. E a Avenida Jerônimo Monteiro sempre teve esse comércio muito forte, ali pelos anos 40, 50, 60, 70, 80. Nos anos 80 já havia uma preocupação com relação a trânsito, estacionamento, o enfraquecimento do comércio nessa principal artéria de Vitória, da capital do Espírito Santo, porque outros bairros e outras cidades estavam também com suas avenidas recebendo comércio local, como a Avenida Expedito Garcia em Campo Grande, a Avenida Laranjeiras lá em Carapina, né, e Jardim Camburi, Jardim da Penha, que eram bairros que estavam recebendo já supermercados e bancos, etc., ali no início dos anos 80.
E havia essa preocupação, né, com a Avenida Jerônimo Monteiro, condenada à solidão. A gente vai ler esse texto aqui da Rita Tristão, extraordinária jornalista capixaba, né? E tem um tempo que eu não vejo a Rita Tristão. E ela faz uma entrevista com o Laércio Machado, que era, na época, o homem secretário de obras da Prefeitura de Vitória, responsável por esse novo PDU, que ia rearranjar, né, todo o padrão de trânsito e costumes, etc., na cidade de Vitória nesse período, ainda com o aterro da Conduza, com a distribuição de verbas, né, para ampliação de avenidas e ruas, etc., e também reformulação do trânsito e outras coisas importantes que estavam sendo discutidas na época, né, nesse novo plano diretor urbano da capital. E essa expansão, né, que havia uma necessidade de uma expansão que não dava para ser feita no centro de Vitória, não tinha mais, era impossível. Aí houve essa opção de trazer alguns órgãos públicos, por exemplo, para a Enseada do Suá, depois que fosse concluído o aterro da Conduza, que era um projeto muito antigo, lá do final do século XIX, início do século XX, de fazer um grande aterro, né, aumentando a ilha de Vitória para o lado da Praia do Suá, o que foi feito nos anos 70 e 80, né, por esse plano, né, conduzido pela tal Conduza, que era uma companhia de urbanização e etc. Então, o texto da Rita é de 1982, então a gente tem que ter cuidado, né, para analisar, estabelecendo, para não ser anacrônico nem nada, né, a gente tem que ter cuidado. Então, motivada pela falta de organização do seu desenvolvimento e também na exploração comercial, a Avenida Jerônimo Monteiro, principal artéria viária da capital, está praticamente condenada a se transformar numa autêntica avenida solitária. Isso agora é uma realidade, né? A gente está em 2024, no final do ano, e hoje a avenida está com aqueles casarões desabando, antigos casarões ali dos anos 30, 40, 50, edifícios velhos, né, abandonados e mal cuidados, marquises despencando, caindo, e o comércio completamente 90% do comércio fechado, completamente abandonado. Existe algum movimento na Rua 7, na General Osório, algum comércio ali na Praça Costa Pereira, no Parque Moscoso, mas muito só para os moradores ali do centro. E o centro acabou virando uma malha viária para quem sai de Viana, Cariacica, passando Serra, BR-101, subindo para 101 Norte, descendo para 101 Sul e indo para o Rio de Janeiro, ou pegando a 262 para ir para Belo Horizonte. Acabou que o centro virou um local por onde as pessoas passam. Né? Aí tem algum comércio muito pequenininho, aquele caldo de cana antigo, garapa da cidade, aquelas farmácias da Praça Costa Pereira, aquele comérciozinho ali, devagar, ali no entorno do Parque Moscoso, com lojas de ferragens, lojas de couro na Vila Rubim. Né? A Vila Rubim ainda tem um comércio mais pulsante, digamos assim, mas, infelizmente, né, eu não sei o que poderia ser feito para revitalizar aquilo ali. Talvez, a minha ideia fosse demolir completamente o mercado da Vila Rubim, lá da Ponte Seca, demolir tudo, até lá na Santa Casa de Misericórdia, fazer uma demolição geral e construir ali um enorme mercado. Um grande mercado municipal, com 3, 4 andares de altura, do jeito que a gente entende que Vitória merece um mercado municipal, como o mercado de São Paulo, o Ver-o-Peso e outros mercados importantes no Nordeste, em Salvador, o mercado municipal de Salvador e outros mercados importantes no Rio de Janeiro. E Vitória não tem um grande mercado, né? Tem ali um arremedo de galpões e pequenas lojinhas na Vila Rubim, coisa antiga, né? A última reforma lá aconteceu depois do incêndio dos anos 90, grande incêndio da Vila Rubim nos anos 90, e depois de lá para cá, né, não houve nada mais muito importante, né, para revitalizar o comércio daquela região até o Parque Moscoso e a Praça Costa Pereira.
E tem também a Avenida Princesa Isabel, que também tem um comérciozinho, já teve um comércio pulsante ali com as lojas americanas e a Mesbla, os bancos, que havia muitos bancos ali, o Banco América do Sul, onde eu tive conta, ali tinha um Citibank, Banestes, Bradesco, Unibanco e outros bancos importantes da época, bancos até que não existem mais, né? E seguradoras e tudo, tanto na Princesa Isabel quanto na Jerônimo Monteiro, né? E continua o texto aqui da Rita. Ao que parece, os responsáveis pela administração pública da cidade desconhecem o grande contingente de jovens, vai vendo, principalmente que moram nos arredores desta avenida, Jerônimo Monteiro, não encontrando nenhuma forma de animação na cidade. Veja o texto também, né? Não havia nada, né? Tinha os cinemas, né? Tinha os cinemas. Nessa época, em 82, o movimento ainda era na Rua 7 do comércio, ainda tinha alfaiate, tinha as lojas de disco, né? A Mesbla, loja americana, mas ali a Rua 7, 13 de Maio, Graciano Neves, que eram ruas que tinha a loja esportiva, que era a loja do amigo de papai, né? Tinha também as importadoras, a Brasier e a importadora... como é que é o nome daquela importadora japonesa? Esqueci o nome agora. Esqueci o nome. E tinha as lojas de disco, né? Golias, Messias e tudo, mas o movimento vinha decaindo. Mas os jovens estavam acorrendo, porque lá você ainda podia alugar um kitnet ou um quarto e sala num preço acessível a um jovem universitário, por exemplo. Especialmente os jovens que vinham do interior para estudar em Vitória, fazer o Colégio Nacional ou a UFES, né? A Federal. Mesmo sendo a principal artéria, Jerônimo Monteiro não oferece nem o mínimo de conforto. Aquele que está na ilha, ao lado que foi somente para aqueles que vão fazer compra, estacionam na avenida e vão embora para suas casas, né? Encontrar uma lanchonete decente onde se possa fazer um lanche confortavelmente é praticamente impossível, e isto é só um exemplo. Eu me lembro que na loja americana havia uma lanchonete boa e também na Mesbla. Então era possível sentar-se naquela lanchonete ao estilo dos anos 50, na Mesbla, e tomar um milkshake, uma banana split. Durante a semana, a vida agitada está sempre no centro da cidade. E no fim de semana, é como se tudo ficasse fechado, na sexta-feira só reabre na segunda, e o que fazer na cidade, no centro da cidade, além de trabalhar? Eu acho que isso aconteceu em todas as cidades do Brasil, né? As pessoas acabaram saindo do centro e indo para os subúrbios, né? Os cinemas estão fechando. Hoje só existem 3, que era o Cine Paz, o Santa Cecília, o São Luís. Eu acho que nessa época o Juparanã, Vitorinha e outros cinemas já haviam fechado, né? E a população que mora na esplanada da Capixaba, na Cidade Alta e também na Vila Rubim, se não quiser se limitar a ficar em casa assistindo TV, tem que procurar outros bairros para fazer alguma coisa. Nos bairros acontecia uma ou outra coisa, uma festa do bairro, da comunidade, aí tinha uma boate, uma discoteca, ou você ia para Vila Velha, ou ia para Jardim da Penha, aí tinha as pizzarias, tinha rodízio ali. Nessa época tinha também em Jardim da Penha, na orla da praia, tinha aqueles bares, o Franciscano, Piratas, Tratoria Toscana, e todo mundo ia para lá. Lembrando que não havia essa comunicação fácil como é hoje, né, gente? Então, você pegava o telefone, ligava para um amigo, marcava e ia se encontrar lá depois. Se você não aparecesse, não tinha como saber onde a pessoa estava, porque não havia essa comunicação fácil como é hoje, né? Tinha os orelhões e você podia ligar para a casa de alguém e tal. Ir daqui de Vitória, não havia terceira ponte ligando Vitória a Vila Velha, então você tinha que se virar. Para ir para Vila Velha, para ir, por exemplo, patinar lá no rink no Holly Dance, ou ir para Blow Up, por exemplo, ou ir para Chamego, para Macumba, boate Macumba, Chamego. No Farol de Santa Luzia tinha boate também, como é que se chamava a boate do Farol de Santa Luzia? Daqui a pouco eu lembro. Tinha que pegar um ônibus indo lá pela rodovia Lindenberg, pela segunda ponte para chegar lá, demorava e tal. E às vezes você tinha que ficar lá até de manhã para pegar um bacurau às 4 da manhã, ou ficar até de manhã cedo, né? Para quem era jovem, adolescente, não tinha carro, tá, pessoal?
Deixa eu ver. Aí ele fala da Praça Costa Pereira, do centro da cidade. Quando o Laércio Machado fala em promover pontos de animação no centro da cidade, cita, por exemplo, a implantação de uma pista de skate numa das praças. Isso nunca aconteceu, tá? Que além de ser um tipo de esporte, atrairia o pessoal da vizinhança para ir até a Jerônimo Monteiro no fim de semana. Assim ela caminharia para a solidão, não caminharia para a solidão como foram condenados os grandes centros urbanos do país. Não, isso não aconteceu não, hein? No Rio de Janeiro, no início dos anos 80, não era assim não, não era não. As calçadas hoje da Avenida Jerônimo Monteiro já não suportam mais o grande número de pedestres que se avoluma cada vez mais no corre-corre do dia a dia. Diversificando o comércio, as atividades no centro da cidade, é praticamente possível incrementar um outro tipo de vida na Avenida Jerônimo Monteiro. É praticamente possível ou impossível? Não entendi aqui. Aí ela fala da transferência. Jamais poderia acontecer aqui o que aconteceu ou o que acontece em outras cidades. Esta é a opinião do secretário de obras, ex-secretário de obras na época, né? Falando sobre Rio de Janeiro e São Paulo, que já se transformaram em verdadeiras ruas de solidão, onde só há vida até as 21 horas. Vitória se caracteriza como sendo uma cidade administrativa, uma vez que lá são localizados no centro o Palácio Anchieta, as secretarias de Estado, a Assembleia, o Palácio da Justiça, o Tribunal de Contas e outros órgãos administrativos. Imagina se hoje ainda esses órgãos ainda estivessem aqui no centro. Seria um inferno total, né, gente? Isso aconteceu, essa mudança aconteceu no final dos 80 para os 90 e vários desses órgãos foram deslocados para a Enseada do Suá. Ainda bem, né? E hoje a Enseada do Suá já está completamente bloqueada em determinados horários por conta desse movimento todo, né? Imagina, Tribunal de Contas da União, do Estado, a Assembleia Legislativa, o Palácio, o Tribunal de Justiça, um monte de órgãos. E Bento Ferreira foi um bairro criado, Bento Ferreira, onde eu moro há 50 anos, foi um bairro criado para isso, né? Nos aterros de Bento Ferreira nos anos 50, o bairro foi pensado para ser um bairro administrativo, nesse novo arrabalde, né? Dos aterros que começaram aqui na Capixaba e foram pela Avenida Beira-Mar, Bento Ferreira, Praia do Suá e Praia do Canto. Foi tudo um grande aterro, né? Que trouxe milhares de metros quadrados de novos terrenos para a Ilha de Vitória, aumentando o tamanho da Ilha de Vitória, né? Consta no plano diretor urbano, esse novo PDU, a transferência destes órgãos para a Praia do Suá, no aterro da Conduza, mais um passo para desafogar a Avenida Jerônimo Monteiro, dando lugar a outras formas de comércio. E isso não aconteceu. Não aconteceu. Eu estive hoje de manhã na Jato, na Rua 7, que é uma loja antiga que faz reparos em couro, mochilas e tudo. Estive lá hoje de manhã para pegar uma mochila que eu pedi para consertar. E a Rua 7, às 8h30 da manhã, estava aquela morte, não tem nada, gente. Tem um pessoal indo para o trabalho, alguém descendo com um cachorrinho, o cara que vai na padaria, um aposentado sentado ali na praça da antiga prefeitura de Vitória. E mais nada, gente. 8 horas da manhã. Eu estive lá segunda-feira e hoje para pegar a mochila. Segunda eu deixei a mochila e hoje fui pegar a mochila. E foi esse movimento que eu vi nos 2 dias que eu estive lá, né? Aquele movimento bem lento, devagar. Você vê que o centro da cidade acorda um pouco mais tarde. Há muitos aposentados ali. Então, há muitos estudantes também. Pessoal que sai mais cedo do que isso, às 6 e pouco da manhã, talvez, né? Para ir para a universidade ou para ir para algum colégio, não sei. Mas, de qualquer jeito, ela ainda fala que a Rua 7 de Setembro, que é essa rua que vocês estão vendo aqui nessa foto, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó, nessa foto aqui onde está essa moça, é a Rua 7 de Setembro, onde havia um comércio ainda bem movimentado, né? É muito mal iluminada, não há lazer, somente comércio na Praça Oswald Guimarães, ao lado do Brits Bar, que é um antigo bar boêmio dos anos 60.
não tem sequer um balanço para as crianças que estão ali todas as manhãs. Aí o Laércio, que é o ex-secretário, fala o seguinte: é preciso promover o lazer através das praças públicas. Esse é o grito de alerta de Laércio Machado, que durante os 2 anos e meio em que esteve à frente da Secretaria de Obras da Prefeitura, colaborou nesse PDU, nesse novo PDU, de 1982 e 83, onde foi eleito Gerson Camata, governador do estado, né? Nessa época era prefeito da cidade Carlito von Schilgen, né? E depois foi eleito Berredo de Menezes. E deixou no papel, no PDU, né, já totalmente esboçada, faltando apenas executar, implantar áreas de lazer nas praças, né, para as crianças e também para os jovens, né, como essa pista de skate aí que acabou não saindo, né? Acabou saindo lá na Enseada do Suá, lá na Praça dos Namorados, na Praça dos Desejos, né? Aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa bacana para a gente falar aqui. Esse texto é da Rita Tristão, de 1982, no jornal A Gazeta, falando sobre o abandono da Avenida Jerônimo Monteiro, essa preocupação já no início dos anos 80. Deixa eu ver, a Rua Duque de Caxias, que era uma rua importante também, ali no início do século XX. A gente consegue ver a Rua Duque de Caxias aqui, ó. É essa ruela aqui, antiga, né? Aqui ela ainda, aqui no início dos anos 80, gente, ainda a Rua Duque de Caxias ainda tinha algum casarão antigo, tá vendo aqui, ó? Esse aqui já não existe mais não, tá? Esse aqui já foi demolido, com certeza. E aqui ficava também o Colégio Brasileiro, tá vendo aqui a placa dele, ó? Colégio Brasileiro. Aqui na Rua Duque de Caxias. Aqui também, ainda a Rua Duque de Caxias, tá vendo? Essa rua, ela vai até onde está o Palácio Anchieta. Vamos continuar lendo aqui o texto da Rita Tristão. O novo secretário de Obras, que substituiu o Laércio, que eu comentei aqui com vocês, que foi ouvido pela reportagem da Rita, né? Era o novo secretário, o José Esmeraldo, que está promovendo restauração nas escadarias do centro, deixando tudo mais bonito e atraente, né? Estão instalados 8 abrigos na Avenida Jerônimo Monteiro, abrigos para ônibus, né, gente? Nos pontos de ônibus, né? E é isso, né? Só para a gente pontuar aqui essa preocupação. O texto está no Instituto Jones dos Santos Neves. Eu transcrevi essa página, né, do jornal A Gazeta para o Memória Capixaba, que está no Facebook, né? Já coloquei, tá? Acabei de subir o texto para lá, não fiz nenhuma correção do texto, deixei do jeito que está. Não fiz nenhuma atualização, o texto está original, o texto da Rita Tristão, com essa preocupação sobre o abandono, as limitações, não só da Avenida Jerônimo Monteiro, como também da Princesa Isabel e da Cidade Velha, né? Da Cidade Alta e da Cidade Baixa, Vitória, no início dos anos 80, com essas suas preocupações da época, né? Que a gente vê os idosos aqui na Praça Costa Pereira, aqui em frente ao Teatro Carlos Gomes, ali o pessoal se reunia para jogar um dominó, né? E é isso aí, gente. Então, esse é o Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá e a gente está sempre aqui trazendo essas pesquisas, né? E analisando, né, essas diferenças entre períodos históricos, para tratar não só da historiografia, mas também da vida social, do comércio, né, da economia do Espírito Santo na década de 80, que é uma década bem conturbada, importante no mundo, né, a tal chamada década perdida. Foi daí que terminou o governo militar, entrou o Tancredo Neves, né, e depois o Sarney. Com o falecimento do Tancredo, a nova república começou, daí abriu a Constituinte para a Constituição de 88, Ulisses Guimarães, e aqueles nomes que a gente ouve falar, né? As primeiras eleições livres em 89, mas antes disso a gente teve a eleição para governador aqui, que foi eleito Gerson Camata, que foi um período histórico importante, e a gente vê essas diferenças nesses 40, quase 45 anos
de Vitória nos anos 80 e Vitória hoje em 2024. Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá, essa é a Memória Capixaba, e a gente volta a qualquer momento com mais leitura e mais pesquisa aqui no nosso canal. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.